João 10. Eu quero ler aí com você o versículo 1 até o verso 5. Quem encontrou, diga amém. Diz assim a palavra: em verdade vos digo, que aquele que não entra pela porta do aprisco das ovelhas, mas sobe por outra parte, é ladrão e assaltante. Repita comigo o verso 1 mais uma vez. Em verdade vos digo, que aquele que não entra pela porta do aprisco das ovelhas, mas sobe por outra parte, é ladrão e assaltante. Mas aquele que entra pela porta é o pastor das ovelhas. A este o porteiro abre, as ovelhas ouvem a sua voz, e chama pelo nome as suas ovelhas, e as leva para fora. Quando tira para fora, todos juntos, quando tira para fora todas as ovelhas que lhe pertencem, vai adiante delas, e elas o seguem, porque conhece a sua voz. Ouvindo a sua voz mais uma vez, irmãos, todos nós juntos. Quando tira para fora todas as ovelhas que lhe pertencem, vai adiante delas, e elas o seguem, porque conhecem a sua voz. Mas de modo nenhum seguirão o estranho, antes fugirão dele, porque não conhecem a voz dos estranhos. Vamos orar mais uma vez? Meu Pai, muito obrigado por essa palavra. Que o Senhor abra os nossos olhos, que a nossa mente venha a receber muito de Ti e o nosso coração seja nutrido para vencermos, Senhor, no dia a dia a batalha. Em nome de Jesus. Amém. Amém. A palavra de Deus nos mostra algo especial. O texto diz respeito ao modo que Jesus veio à terra. Ele veio à terra, o porteiro abriu a porta e ele veio à terra. Quando o texto diz a respeito desse assunto, no versículo 1 do capítulo 10, em verdade vos digo, que aquele que não entra pela porta do aprisco das ovelhas, mas sobe por outra parte, é ladrão e assaltante. Jesus estava falando dele, que veio na legalidade, e estava denunciando a ilegalidade das trevas. O ladrão e assaltante aqui, é claro, ele estava falando de Satanás. Mais à frente, no versículo 7, acompanhe. Portanto, tornou Jesus a dizer: em verdade vos digo que eu sou a porta das ovelhas. Todos os que vieram antes de mim são ladrões e assaltantes, mas as ovelhas não os ouviram. Eu sou a porta, mais forte, todos juntos. Eu salvar-se-á, e entrará, sairá e achará. Muito bem. Nós, na quarta-feira passada, lemos o Salmo 23, que diz: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. E aí depois diz o que não faltará? Ele deitar-me faz em verdes pastos e guia-me para águas tranquilas. E é claro, tem muito mais do que Deus como pastor proporciona, mas eu quero dar ênfase no texto do Salmo 23 que diz que ele deitar-me faz em verdes pastos, ou seja, ele não só me conduz para comer, mas faz do lugar de abundância a minha morada. Ele me dá segurança, eu me deito no pasto verdejante. Isso lembra, o Salmo 23 aqui é amplamente lembrado por nós, acredito plenamente, no seu coração também, porque há uma semelhança. Eu sou a porta das ovelhas. Quem entra por mim salvar-se-á,
estará num lugar seguro, estará deitado em pastos verdejantes, será guiado a águas tranquilas, lugar seguro, salvar-se-á. O texto vai dizer mais, verso 9, conforme já lemos, mas eu quero repetir, depois ler em seguida o verso 10. Eu sou a porta, todo aquele que entra por mim salvar-se-á, entrará e sairá, e achará pastagens. O ladrão só vem para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Veja bem, o texto está falando de rebanho, está usando o termo aprisco, que é o lugar onde as ovelhas ficam. Conforme eu comecei falando, o texto no início fala sobre a forma que Jesus veio ao mundo. Ele entrou no aprisco. O aprisco, no começo do texto, significa o mundo. E tendo entrado no aprisco, entrou por legítima autorização, conforme está no verso 3 do capítulo 10. A este o porteiro abre, as ovelhas ouvem a sua voz e chama pelo nome as suas ovelhas e as leva para fora. A este quem? Aquele que tem a legitimidade de entrar. Como é que Jesus nasceu na terra? Jesus nasceu através da via comum que o próprio Deus idealizou, o matrimônio, que gera o ambiente para o nascimento. Ainda que Jesus não nasceu a partir da união de Maria com José, de José com Maria, mas ela recebeu, foi concebido Jesus no ventre de Maria pelo Espírito Santo. Todos nós sabemos, certamente, que isso era necessário para que o nascimento de Jesus fosse legitimamente o nascimento do Filho de Deus, porque a semente vem do homem, vem do que dá a semente. No caso, o Espírito Santo, que gerou Jesus no ventre de Maria. Isso garantia Jesus nascer com a natureza do Pai e como legítimo Filho de Deus. O texto da palavra vai nos ensinar algo muito simples de entender, mas que é muito complicado muitas vezes na prática, algumas pessoas compreenderem e praticarem. Jesus tem a legitimidade porque ele nasceu como homem. Eu quero, é claro, ler o texto da palavra no Salmo 115, abra sua Bíblia. Salmo 115, versículo 16. Salmo 115, verso 16, vai nos explicar um pouco mais sobre essa legitimidade de Jesus. Salmo 115, verso 16. Os céus são os céus do Senhor, mas a terra deu a ele aos filhos dos homens. Então Jesus nasceu como homem. Ele tinha autoridade de pisar a terra, de caminhar na terra, de falar com as pessoas, porque ele nasceu dentro da legalidade, da ordem que Deus estabeleceu. Mais uma vez, Salmo 115, verso 16. Os céus são os céus do Senhor, mas a terra deu a ele aos filhos dos homens. Filhos esses homens, que nasceram e têm um corpo, que nasceram na semelhança de Adão. Muito bem, vamos retornar um pouco mais a um texto muito conhecido, falamos bastante, temos como base para compreendermos muitas doutrinas da Escritura. Mas em respeito aos novos na fé, vamos ler novamente. Gênesis 1, versículo 26. Também disse Deus, Gênesis 1, versículo 26. O que Deus disse? Façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que se arrastam, que rastejam pela terra. Veja bem,
Deus criou todas as coisas e deu ao homem para ele governar. Veja que quem governa, ele governa em cima do que já existe. Isso não tira o mérito de Deus. Deus foi quem criou, mas deu ao homem para administrar, para governar. Aí vem o entendimento do salmo que lemos, o Salmo 115, verso 16. Por que que os céus são os céus do Senhor? Porque dos céus ele comanda todas as coisas, mas ele compartilha a administração da terra com o homem. Claro, esse texto está endereçado ao homem antes do pecado, porque depois que o homem pecou, ele não queria saber de outra coisa a não ser alimentar a sua própria vontade e largou a vontade de Deus de lado e não tinha como voltar e obedecer mais, porque agora lhe restava a morte. Muito bem. O entendimento de que os céus são do Senhor e a terra ele deu aos homens está em Gênesis 1, verso 26, e está muito claro. Vamos fazer o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. E assim como nós ordenamos e determinamos, o homem também terá um nível de autoridade sobre a terra. Nós construímos, os homens vão administrar. As pessoas na terra vão administrar. Agora, por que que vão administrar? Porque a terra foi criada para os homens. A terra foi criada para o ser humano. Lembrando aí que esse mesmo texto logo em seguida diz: e criou Deus o homem e a mulher, macho e fêmea os fez. Quando a Bíblia fala homem, nesse texto específico, está falando do ser humano. Está inserido neste ser humano, o homem e a mulher. Meus queridos, quando lemos a palavra de Deus, logo aí, conforme começamos, no Evangelho de João, capítulo 10, nós lemos Jesus retornando esse assunto. Jesus retornando, pode retornar aí, no caso, abrir a sua Bíblia novamente em João 10. Nós lemos Jesus retornando a este assunto. Ele fala da legitimidade que ele veio ao mundo. Em verdade vos digo que aquele que não entra pela porta no aprisco das ovelhas, mas sobe por outra parte, é ladrão e assaltante. Preste bem atenção. Quando nós olhamos para Gênesis 1, nós encontramos Deus criando no primeiro dia, ele criando os céus e a terra sem forma e vazia. No primeiro dia ele disse, haja luz, fez os luminares menores e maiores. No segundo dia ele foi construindo, fez separação das águas e águas, os continentes. No terceiro dia fez a fauna, fez a flora, foi construindo. E no sexto dia ele criou o homem. Você não encontra uma citação sequer da criação de Satanás. Não existe. Eu repito. Deus construiu na terra cada coisa, cada uma no seu devido lugar. E você não vai encontrar a origem de Satanás. Mas ele aparece no capítulo 3, a partir do versículo 1. A Bíblia diz que ele estava ali na árvore da ciência do bem e do mal. Mas ele não foi construído nos 6 dias. Deus construiu todas as coisas da terra. Poderíamos ler aqui o capítulo 1, no que diz respeito à criação, mas você já sabe, e eu quero correr com esse assunto, porque nós temos ainda algo bem interessante para a compreensão de hoje, mas eu não posso deixar de dar essa base. No primeiro dia Deus criou, no segundo, no terceiro, no quarto, no quinto, no sexto dia Deus coroou a terra
com o homem e a mulher. Não construiu Satanás em nenhum desses dias. Mas ele aparece no capítulo 3, a partir do versículo 1, na árvore da ciência do bem e do mal. Por quê? Um dia me perguntaram, aliás, várias vezes já me perguntaram, pastor, por que Deus permitiu Satanás ali? Por que é que Deus permitiu Satanás ali na árvore da ciência do bem e do mal, tentando Adão e Eva a se rebelarem contra Deus? E eu respondo sempre com um outro texto bíblico, porque eu creio que a Bíblia explica a Bíblia. Como assim? Todas as nossas perguntas são respondidas na própria palavra de Deus. Quando você lê Jó capítulo 1, a partir do versículo 5, versículos 6 e 7, especificamente, você vai encontrar que a serpente, o diabo, ele, após rodear a terra e passear por ela, ele recebe uma pergunta. A primeira pergunta é: de onde vens? Ele diz: de rodear a terra e passear por ela. Quando a serpente responde a Deus isso, a Bíblia diz que o Senhor se expressa diante ali daquele momento, versículo 6 em diante, não é? O Senhor diz a ele no verso 8: observaste meu servo Jó, não há ninguém na terra semelhante a ele, homem íntegro e reto, que teme a Deus e se desvia do mal. A Bíblia diz que o Senhor, então, ouve de Satanás. Verso 9, respondeu Satanás ao Senhor: teme Jó a Deus em vão? Acaso não tens protegido de todos os lados a ele, a sua casa e tudo o que tem? A obra de suas mãos abençoastes, e os seus bens se multiplicam na terra? Verso 11, mas estende a tua mão e toca-lhe em tudo o que tem, e ele certamente blasfemará de ti na tua face. Esse texto é resposta. Por quê? Porque ele demonstra claramente que se Deus tivesse construído os céus e a terra e toda a beleza do jardim do Éden, e colocado lá Adão e Eva, e impedido Satanás de estar ali da forma que nós lemos, a terra teria sido uma maravilha, mas todos nós seríamos robôs. Absolutamente pessoas criadas sem nenhuma possibilidade de liberdade. Meus queridos, por isso que nós precisamos compreender, por isso que às vezes eu confesso a você, quando eu observo a listagem de textos que eu tenho aqui para ler, e que faz questão de ler e de buscar me aprofundar, e de conduzir você à compreensão daquilo que Deus tem me dado, é porque tudo tem um fundamento muito claro, meus irmãos. Fundamento muito claro. Pare para pensar. Deus cria o homem sem ele ter a possibilidade de contemplar a liberdade. O que é a liberdade, irmãos? É ouvir a voz do diabo e dizer não para ela. Isso é liberdade. Quando Jesus disse: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará, ele estava falando do Evangelho. O Evangelho, que é a boa nova. O Senhor veio para nos salvar, e nós não temos mais que viver debaixo de qualquer jugo de derrota. Isso nos faz sermos elevados por Deus a um ambiente de vitória, aonde uma pessoa pode até ouvir a voz das trevas, mas ela recebeu a autoridade para dizer não. Isso é que é liberdade, irmãos. Liberdade é saber que eu posso utilizar de uma determinada coisa que Deus não quer, que Deus não separou, que Deus não idealizou, e eu decidi não abraçar aquilo. Isso é que é liberdade.
E é claro, quando Deus permitiu a serpente estar ali, porque não esteve ali porque quis, no sentido de ter essa autoridade, decidir o que bem entende, Deus estava dizendo: eu criei o homem para se relacionar comigo, mas ele terá liberdade de escolher estar comigo. Por isso que não se concebe absolutamente ninguém buscando obrigar pessoas a servir a Deus. Nós podemos chorar, nós podemos pedir pelo amor de Deus, mas ninguém pode obrigar e conseguir alcançar êxito com a força do seu braço. Deus deseja, meus irmãos, uma liberdade. E essa liberdade é quando uma pessoa tocada pelo amor de Deus, ela decide abraçar a Deus e repudiar a voz das trevas. Eu sei de tudo que eu poderia estar fazendo, mas eu escolho a Deus, eu escolho obedecer a sua voz. Para você que talvez já perguntou por que Deus permitiu, preste bem atenção, acho que você já perguntou isso ou já ouviu alguém perguntar, mas por que Deus foi permitir a serpente ficar ali? Você sabia que a forma de você educar os seus filhos não é tirando-os do mundo, mas é dizendo a ele que lá fora ele vai encarar muitos desafios e ele terá que ter força para obedecer a Deus diante deles. Aliás, essas foram palavras do próprio Jesus: não rogo que os tire do mundo, mas que os livre do mal. Isso é liberdade, irmãos. Vamos abrir um parênteses aqui. Isso nos dá base para repudiar essa história de orar para absolutamente nada de mal aparecer na nossa frente. Conta uma história de um grande evangelista e operador de milagres, um homem muito usado em operação de milagres, até hoje está vivo ainda, já com seus 80 e poucos anos, já deve estar com 90 e poucos anos, que faz um tempo que ele veio ao Brasil. Quando ele veio ao Brasil, tinha 70 e poucos anos, já faz bem 15 anos isso. E está vivo ainda, T.L. Osborne. Se você quiser ouvir uma palavra de Deus, jogue lá na internet, T.L. Osborne. E ele foi um dos primeiros nos Estados Unidos a reunir centenas e milhares de pessoas em cruzadas. Está vivo ainda, conforme eu disse. Ele, na sua experiência, após ter sido cheio do Espírito Santo, ele conta que estava orando em sua casa com a sua esposa, e a glória de Deus encheu a casa. Mas na sala, as janelas batiam de um lado para o outro, fechando e abrindo, e a porta também. E ele conta o testemunho de que quando eles pararam de orar, a esposa disse: vai lá ver o que é. Chegando lá, havia um espírito maligno enorme que fazia tudo aquilo. E aquele espírito maligno se identificou, dizendo que era as trevas e tudo mais, falou um nome lá. E ele olhou e respondeu: ah, é? Eu pensava que era alguém. E ele repreendeu em nome de Jesus e voltou para a oração. Eu vou repetir, irmãos. Cheio do Espírito Santo, orando lá no quarto com a sua esposa. T.L. Osborne, tão cheio do Espírito Santo, que em uma das suas cruzadas, um feiticeiro ficou de longe, amaldiçoando o T.L. Osborne. E dizendo para as pessoas: ele não pode pregar isso que ele está dizendo, ele não pode dizer isso que ele está dizendo. A esposa dele desceu, foi até o homem. E disse: olha, o senhor, eu quero lhe convidar a subir lá e dizer tudo isso perto dele. Quando o senhor chegar perto dele, nunca mais o senhor vai poder fazer nada do que o senhor faz. E a glória de Deus vai encher a sua vida. O senhor
pode chegar perto dele. E o senhor vai ver que isso vai acontecer. Irmãos, T.L. Osborne era tão cheio do Espírito, na verdade, ainda é um homem de Deus, que todo feiticeiro que se aproximava dele voltava ainda para fazer suas feitiçarias, mas nada mais acontecia. Tudo parava, cessava na vida dessas pessoas. Ou seja, os espíritos que invocava não vinham mais, cessava, cortava. Tão cheio do Espírito. É uma das pessoas que eu considero um grande avivalista ainda vivo. O que é isso? A percepção da Escritura Sagrada. Olha como é que o diabo é chamado na Escritura: ladrão e assaltante. Você sabe o que significa chamar uma pessoa de ladrão e assaltante? Significa dizer que ele não tem o direito de estar naquele lugar buscando pegar aquelas coisas. Amém, irmãos? Todos estão comigo entendendo? Talvez você achou T.L. Osborne arrogante. Ele já sabia que o diabo é ladrão e assaltante. Pastor, eu também sei. Então por que não já disse isso para as trevas que muitas vezes aparecem para perturbar? Irmãos, nós estamos hoje aqui em Passos de Fé. Nós estamos aqui para buscar a Deus. E eu não sei qual é a sua luta, mas eu sei que Deus tem interesse de manifestar a luz. E a luz faz cessar as trevas. Enquanto você estiver aqui achando que o diabo é alguma coisa, você ainda não entendeu o que a Bíblia diz. Você já certamente encontrou pessoas que têm medo do diabo. Eu já preguei em lugares onde as pessoas antes quiseram me preparar. Olha, aqui nós não gostamos que fale muito no diabo. Você acredita, meu irmão? Aí eu fiquei ouvindo aquilo, orando: Jesus, tem misericórdia. Depois que eu subi ali, só o Senhor é que sabe. Pessoas que têm medo. Agora me diga uma coisa, meu irmão. Releia aí comigo. Eu acabei de narrar a legalidade de Jesus na terra. Versículo 1 do capítulo 10. Mas no final ele fala da ilegalidade das trevas. Mas o que sobe por outra parte é ladrão e assaltante. Ele está citando Gênesis capítulo 3, a partir do versículo 1. Por que ele subiu por outra parte? Você vai ler Gênesis 1 e não vai encontrar Deus dizendo assim: façamos Satanás, façamos a serpente. Não, você não vai encontrar. Mas você vai encontrar Deus dizendo: façamos o homem à nossa imagem. Façamos o homem à nossa imagem segundo a nossa semelhança. Isso significa que a legalidade do homem, nós temos em Deus essa restauração. A restauração de podermos conquistar, de podermos viver na terra e fazermos tudo o que Deus tem para que façamos. Naquele momento era lavrar a terra, cuidar dos animais, conhecer tudo e dominar sobre os peixes do mar, as aves do céu, sobre toda a terra. Hoje nós temos uma listagem enorme de outros desafios. E muitos estão parados, até perguntando se é da vontade de Deus. Meu irmão, é da vontade de Deus que você tenha uma família abençoada, é da vontade de Deus que você seja bem-sucedido nos negócios, é da vontade de Deus que você trabalhe muito e consiga êxito no trabalho, porque é digno o trabalhador do pão. Meu irmão, o Senhor está nos ensinando que a legalidade para entrar na terra, primeiro, claro, o homem pecou e essa presença do homem já não foi mais possível governando por causa do pecado. E aí vem tantas destruições na história.
Mas quando nós lemos João capítulo 1, nós vemos Jesus entrando na legalidade. E ele entra para denunciar o diabo, dizendo: ele é ladrão e assaltante. Eu repito, irmãos, se você fizer uma leitura dessa forma, você vai compreender. Quero lembrar, quando nós falamos, identificamos um comportamento de uma pessoa que dizemos: fulano roubou, ele se apropriou de algo que não lhe pertencia. Sabe o que é que o Senhor está nos dizendo aqui? A terra não pertence a Satanás. Os homens na terra, as ovelhas que o Senhor veio buscar, não pertencem. Ele até rouba, ele até se apropria, mas ele é ladrão, ele não tem direito, ele não tem direito. Meu irmão, em nome de Jesus, sabe o que é que isso significa? Você, quando está aqui orando, pedindo a Deus pelos seus filhos, você tem que orar de cabeça erguida, meu irmão. Porque o Senhor denunciou que o diabo não deveria estar com a mão nele. O inimigo não poderia estar colocando trevas na mente dele para ele não conseguir ouvir a palavra. Porque a ordem das coisas é que o Senhor Jesus veio para salvar o homem que estava perdido e anunciar para o homem que este mal que se apropria de tantos em tantos lugares, ele não tem autoridade. Na boca de Deus ele é chamado de ladrão e assaltante. Então eu não vou ficar pensando: será que Deus quer salvar? Será que Deus quer me abençoar? Meu Deus do céu, como é que eu vou fazer diante de tantas trevas, tanto problema? Meu Deus, tenha misericórdia. Meu irmão, você vai ter a convicção de buscar. E eu quero rever com você, preste bem atenção. O texto diz mais: mas aquele que entra pela porta é pastor das ovelhas. Esse texto fala do Senhor Jesus. Por que que fala do Senhor Jesus? Lá na frente, o versículo 10. O ladrão só veio para matar, para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Esse pastor das ovelhas é o Senhor Jesus. E ele veio para que você tenha vida. Agora, o que é que nós temos que identificar? O inimigo pode até ter entrado, meu irmão, pode até ter acorrentado, pode até ter oferecido os reinos do mundo para alguém e essa pessoa aceitou. Mas o evangelho que você recebeu, evangelho, irmãos, boa notícia, é anunciar para essas pessoas que o Senhor Jesus veio e tirou essa legalidade do mal. E quando nós lemos na Escritura, meus irmãos, quem crê, vocês vão pregar o Evangelho, e quem crê será salvo. Nós estamos encontrando essa realidade, onde Deus tira a pessoa de lá pelo conhecimento de que o inimigo é ladrão. Ele não poderia estar onde está. Essa convicção de fé nos faz andarmos em guerra, guerra espiritual. Nossa luta não é contra carne nem sangue. Quando anunciamos o Evangelho, é para abrir os olhos das pessoas, que elas não têm que viver debaixo de jugo maligno, elas não têm que viver debaixo da opressão, da depressão, da destruição. Cristo tem uma obra superior na vida delas. Elas foram criadas por Deus para liderar, para conseguir realizar todas as coisas. E todo e qualquer empecilho que aparecer, não tem autoridade, não tem autoridade. A base para nos posicionarmos aqui em passos de fé, meus irmãos, está no entendimento de que se o inimigo é ladrão, ele não deve estar na casa de ninguém. E se alguém encontrar lá, não se esqueça, ladrão só é chamado de ladrão porque está em território que não lhe pertence. Então, você está entendendo o fundamento de expulsar demônios, de repreender todo o mal, de lidar buscando a Deus
e sabermos que Deus vai nos encher do seu Espírito. Deus vai nos encher porque as suas ovelhas estão em lugar de honra, estão em suas mãos. A Bíblia diz, mais à frente, versículo 11, eu sou o bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. Diz mais, o mercenário a quem não pertence as ovelhas não é o pastor. De modo que quando vê vir o lobo, deixa as ovelhas e foge. Então o lobo ataca o rebanho e dispersa as ovelhas. O mercenário foge porque é mercenário e não tem cuidado com as ovelhas. Verso 14, todos juntos. Eu sou o bom pastor, eu conheço as minhas ovelhas e as minhas ovelhas me conhecem. Assim como o Pai me conhece, também eu conheço o Pai e dou a minha vida pelas ovelhas. Você tem aquele que vai cuidar de você. Ele é aquele que está esperando uma posição. Irmãos, esse texto fala de um rebanho que precisa entender que é rebanho. Você sabia? Pare para pensar, meu irmão. Como eu posso conceber um rebanho sadio se ele se sente desprotegido? Toda pessoa que está sem fé, sem acreditar que Deus tem um milagre, que Deus tem um cuidado para com ele, que Deus o ama, está como que dizendo, eu não sou ovelha, eu não faço parte do aprisco, eu não estou em lugar seguro, eu estou com medo. Nossa postura tem que ser acertada com essa palavra. A postura acertada com a palavra de Deus é o entendimento de que eu fui criado para um fim. Eu fui criado para andar com Deus. Volto a dizer, irmãos, pode aparecer o inimigo na sua frente, você vai dizer, eu pensava que era alguém. E você vai denunciar que ele está na sua frente sem autoridade de estar. E você então tem autoridade para repreendê-lo na autoridade do nome de Jesus. Você vai sair daqui para ir lidar com seu dia a dia, sabendo que o pastor das ovelhas, você é ovelha desse pastor, ele vai estar com você e absolutamente nada pode superar o seu poder. O que é que nós precisamos? Nós precisamos orar hoje em passos de fé, declarando essa realidade. Nós não vamos gastar tempo, meus irmãos, como que dando atenção para as trevas. Às vezes até sou criticado, e no decorrer da caminhada, conforme listei aqui, já fui até orientado, pastor, o senhor não fale muito aqui sobre o inimigo. Meu irmão, o inimigo, aonde ele estiver, ele está ilegal. E nós, como pregadores da palavra, nós estamos aqui para declarar essa ilegalidade. E nós declararmos a legalidade da presença de Deus, nós vamos ser cheios da presença, nossos lares serão abençoados, porque esse é o propósito do pastor. O pastor das ovelhas quer manifestar o seu cuidado. É verdade que o inimigo veio para roubar, matar e destruir, mas o Senhor veio para que tenhamos vida e a tenhamos em abundância. Se aposse dessa abundância de vida, meu irmão. Eu quero declarar o que o Deus vai fazer na minha vida. No entanto, muitas vezes as pessoas estão declarando o que o inimigo vai fazer. Como eu posso declarar que o ladrão vai roubar? Ladrão, meu irmão, ele está acorrentado na autoridade do nome de Jesus. As trevas não têm autoridade nenhuma. Se aparecer, nós vamos denunciar. Você é ladrão, não tem autoridade de estar aqui. Nada do que você almeja foi idealizado para você. Mas sim, fomos idealizados, fomos criados para andar com Deus. E de direito, eu estou de mãos dadas com Deus e Deus está de mãos dadas comigo. E eu vou caminhar segundo essa unção, segundo essa autoridade. E eu quero desafiar você a ficar de pé. Nós vamos ter agora um momento de oração, aonde se você tem que repreender, meu irmão, presta atenção.
Se você tem que repreender, você vai repreender agora. Se você estiver em pecado, peça perdão, que Deus perdoa na hora, meu irmão. Deus perdoa todo aquele que se arrepende. Pastor, eu pensava que ia ter uma burocracia enorme para me ser perdoado. A burocracia toda já foi feita. Cristo Jesus pregou o evangelho 3 anos, para que quando morresse na cruz do Calvário, pudesse dizer, está consumado. Essa obra já foi consumada. Receba na sua vida, meu irmão. Não fique olhando a mesa posta. Sente e se alimente, porque Deus te ama e tem um propósito maravilhoso na sua vida. Você vai pedir perdão por algum pecado cometido. E você vai se apossar da autoridade que Deus te deu em Cristo Jesus. Por isso que Jesus anunciou, arrependei-vos, pois está próximo o reino de Deus. O reino de Deus está próximo a todo aquele que se arrepende. E ele entra na vida da pessoa. Convoco você agora a fechar os seus olhos e a orar em nome de Jesus. Se aposse dessa bênção. Deus é seu pastor. Jesus conquistou esse direito de oração. Faça isso agora. Senhor, tenha misericórdia de nós. Oramos, meu Pai, declarando a Tua palavra no nosso meio. Oramos, Pai, declarando esse lugar a propriedade do Senhor. E agora os Teus filhos estão, alguns pedindo perdão, certamente por algo que fizeram. Receba o Senhor. Pai, o Senhor deseja tanto pastorear as nossas vidas. Nos abençoe, meu Deus. Encha as nossas vidas da Tua graça, da Tua misericórdia. Multiplique as bênçãos sobre nós. Meu Pai, oro agora por este que não consegue compreender a Tua palavra. Pai, abençoe esse coração. Pai, oramos agora resgatando essa pessoa na autoridade do nome de Jesus. Resgatando essa pessoa das trevas e pedindo agora a luz do Senhor, iluminando sua mente, seu coração, sua vida sendo iluminada e ela compreendendo as coisas do Senhor. Só pelo Teu Espírito podemos compreender, meu Deus. Meu Pai, eu quero Te pedir agora a Tua bênção especial sobre essa pessoa. Senhor, entramos agora em oração diante de Ti, pedindo agora especificamente por essa pessoa que não tem conseguido conduzir-se espiritualmente em Ti. Pai, oramos pedindo que o Senhor manifeste a ousadia na vida dessa pessoa, de forma que ela declare a ilegalidade das trevas e a legalidade do reino de Deus no nosso meio. Ninguém ficará chorando como que desamparado, mas nós estamos verdadeiramente nas Tuas mãos, meu Senhor. Nós estamos debaixo do Teu guiar, nós estamos debaixo do Teu pastoreio, meu Deus. Pai, declaramos esse lugar tomado por Ti, Senhor. Pai, entre agora em cada coração. Entre em cada lar, Senhor, estabelecendo a ordem. Meu Pai, pedimos a Tua presença estabelecendo ordem na autoridade do nome de Jesus. Em nome de Jesus, meu irmão, comece a orar. Deus quer ouvir a sua oração. Deus quer ouvir a sua oração. Deus estabeleceu um projeto e Ele começa a partir da sua vida. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus.